Olá, tudo bem? 9 dias depois das forças de segurança ocuparem as favelas de Manguinhos e Jacarezinho, na zona norte do Rio, começam a ser substituídos ali os postes de iluminação. 100 garis fazem o serviço de limpeza. A Secretaria de Assistência Social da cidade procura convencer os usuários de crack, e ali havia uma das maiores cracolândias da cidade, a ir para abrigos. O governo decidiu desapropriar uma refinaria que fica em Manguinhos e criar no lugar 500 mil metros quadrados, um bairro planejado com moradias, escolas, postos de saúde e área de lazer. Até o fim deste ano, o governo pretende instalar ali uma UPP, Unidade Pacificadora Policial. O governo quer inaugurar 40 novas UPPs no Rio e no Grande Rio até 2014. Desde dezembro de 2008 até hoje, já foram instaladas 28 UPPs em favelas que protegem 400 mil habitantes da cidade. O responsável por essa política de retomar as favelas do tráfico, hastear a bandeira do Brasil e instalar UPPs nas favelas é o secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, com quem conversei em São Paulo. Secretário, hoje nos jornais o senhor reclama de uma vigilância maior sobre as fronteiras. O senhor diz que o seu maior desafio desse ponto de vista é o fuzil automático e aqui no Brasil não se produz fuzil automático. O senhor podia explicar essa preocupação? Essa minha preocupação ela é com relação, sim, à entrada de fuzis de procedência estrangeira. O Brasil produz também essa arma, mas ela não é encontrada na massa das apreensões que se faz como o armamento estrangeiro. E não é só o fuzil, a munição e todo tipo de produto que é proibido no Brasil, né? Todo produto pirateado, todo produto clandestino, todo produto contrabandeado que entra nesse país, de remédios abortivos a equipamentos de informáticas. Então a questão da fronteira, para mim, ela é crucial, não é por um aspecto do Rio de Janeiro. É que na medida em que você cuida da fronteira brasileira, seja por mar, seja por ar, ou seja na fronteira terrestre, você está beneficiando 27 estados brasileiros. Claro. Né? Sei que é uma função dificílima da Polícia Federal, porque sou policial federal, trabalhei lá, conheço a realidade. É muito difícil, é muito grande, mas eu acho que é um lugar onde tem que se ter uma resposta concreta, uma resposta visível, mensurável, com dados estatísticos, enfim, uma resposta que a sociedade veja, perceba que efetivamente a internacionalização a internação desses produtos seja visível, seja represado fora. Porque depois que isso transcende a fronteira, ele ocupa de maneira capilarizada o país inteiro. Claro. Na sua experiência de ocupar favelas do Rio, o senhor diria que nessa questão do armamento, essa é a questão central? É vigiar a fronteira? Eu acho que é um conjunto de medidas. Sem dúvida nenhuma, a fronteira é uma. Porque a arma, talvez ela entre e fica uma vez na mão do bandido, mas a munição, reiteradas vezes, ela vem de fora. Porque uma arma sem munição não funciona. Uma arma você compra uma vez, a munição, se você usar, você tem que comprar ela reiteradas vezes. Claro. Então, eu acho que este é um aspecto. O outro aspecto é um aspecto local, é um aspecto de planejamento de cada um desses projetos, é um aspecto que você tem que levar em conta. Todo um levantamento de cada favela, de cada área ocupada que você vai ter que atender. Agora, a droga, incluindo-se aí o crack, a munição e a arma, sem dúvida nenhuma, eu acho que isso com um resultado mais efetivo, mais visível, né? Com um apoio, um reforço, um aporte, né? Na Polícia Federal ou instituições que têm essa competência para fazer isso, eu acho que nos ajudaria muito, não só o Rio de Janeiro, a todos os estados brasileiros. O senhor diria que há um acordo de algum tipo com os Estados Unidos, por exemplo, que é um grande produtor de fuzil automático? Isso ajudaria no caso específico do fuzil automático? O que eu acho é que nós precisamos rastrear essas armas. Se hoje você sabe da onde vem, qual é a procedência de qualquer equipamento, por que você não pode saber com rapidez de onde vêm esses equipamentos, para onde são vendidos, quem comprou para quem vendeu, como que isso acontece? Porque quando nós temos uma arma desviada de uma força policial,
a gente tem como chegar e ver isso. Agora, nós precisamos ver todo um trânsito e movimentação que tem de armas, sejam nacionais ou estrangeiras, que você muitas vezes vai fazer o caminho inverso e não consegue fazer. Ou ele é muito demorado, ou o que se usa é um número que facilmente é raspado. Quem sabe um outro mecanismo, hoje a tecnologia está aí, poderia se descobrir ou se tentar uma outra forma de rastrear isso. Uma crítica que se faz à política de ocupar as favelas e instalar o PPs é que ela não é capaz de capturar todos os traficantes e os traficantes acabam migrando das áreas que finalmente a ocupação é limpa, digamos assim. Como que o senhor vê esse problema? Como ir atrás do traficante? Bom, eu acho que polícia nenhuma do mundo vai prender todos os bandidos ou todas as pessoas que operam a violência em qualquer cidade do mundo. Em segundo lugar, muitos traficantes e muitas pessoas são presas. O que ocorre é que se essas pessoas não são presas no dia, elas são presas em operações que nós fizemos antes e elas são presas posteriormente porque a inteligência acompanha. Nós temos N casos, todas as lideranças do Complexo do Alemão já foram presas. Falta um. Fabiano Atanásio, o Ney da Rocinha, matemático, Marquinho Niterói, Macarrão, e aí poderia dizer uma série de outras pessoas que foram presas. Né? O líder da Mangueira está preso, o líder do Borel está preso, o líder da Cidade de Deus está preso. Isso muitas vezes não se dá naquele dia, porque eu entendo que a UPP ela é para salvar vida. Eu prefiro 1000 vezes correr atrás dos bandidos depois, e estamos fazendo isso, do que fazer uma gota de sangue numa ocupação. Eu acho que perde o brilho daquilo que se quer. A função principal da polícia é preservação da vida e a incolumidade das pessoas. A proposta é uma proposta de paz. Eu não vou fazer uma operação inopinada, sujeito a ter bala perdida, sujeito a inocentes correrem risco. Então a pessoa, se quer sair, que saia, porque nós, como estados, também temos obrigação de ir buscar. E digo isso para as pessoas, vejam as lideranças das UPPs que nós já ocupamos. A massa, a maioria dessas pessoas estão presas. Então, desse ponto de vista, a ocupação agora de Manguinhos e de Jacarezinho, por essa sua avaliação, foi um sucesso? Porque não foi preciso dar um tiro. Na minha avaliação, ela foi um sucesso porque ela cumpriu a sua função principal. Qual é a função principal? Preservar a vida e devolver o território. Hoje a sociedade que está ali, ela pode se expressar, ela pode dizer o que ela quer, ela pode dizer o que ela falta, ela não precisa dar satisfação para aquele déspota, para aquele tirano que fazia o que queria com essas pessoas. Acho que esta é a grande vitória, é a garantia da liberdade de ir e vir. O bandido a gente pega depois, ou se eu pego ele, mas não pego o território, outro em seguida viria no seu lugar. Então, se o senhor pega a arma, ele já é um bandido menos forte. Agora, se eu tiro o território, essa pessoa ela sai, mas ela sai totalmente vulnerável. Assim como pegamos o Ney no porta-mala de um carro abraçado numa bolsa de dinheiro, assim como pegamos Fabiano Atanásio escondido aqui em São Paulo, dentro de um apartamento pequeno. Então, o que há que entender é o que se quer com o PP. O que se quer com o PP é a devolução do território e a garantia da liberdade de ir e vir. O tráfico de drogas, ele vai existir. Não é uma função específica que se quer com o PP. O tráfico de drogas existe em Paris, existe em Londres, existe em São Paulo. Aonde tiver vício e renda vai existir o tráfico. O que nós não queremos são pessoas armadas, ostentação de armas, ou então qualquer pessoa que vá num lugar desse ter que dar satisfação para um tirano. Né? O senhor uma vez definiu como a sua tarefa exatamente essa, ou seja, o Estado recuperar o Estado. Chegar lá e hastear a bandeira nacional. Ou seja, esse é o seu objetivo? Este é o objetivo, porque nós tínhamos, sem dúvida nenhuma, e verdade seja dita, nós tínhamos territórios que não estavam na mão do Estado. Esta é a grande verdade e talvez isso tenha sido escondido da população. Nós tínhamos território de guerra no Rio de Janeiro e ainda temos. Tem muitos lugares ainda que nós temos que ir. Zona Norte, Costa Barro, Chapadão, Pedreira, Coreia, Juramento, a gente ainda tem uma... Mas eu acho que hoje a população enxerga um plano, enxerga um projeto. Por quê? Porque o que se fez para trás mexeu com o que o ser humano tem de mais caro, que é a esperança, que a gente chegue aqui na frente.
Por isso que não se faz o PP a toda hora, por isso que cada ação dessas se esgota qualquer tipo de planejamento, porque é uma ação onde a gente não tem o direito de errar. É uma ação onde a gente tem que fazer uma única vez e consolidar, deixar isso para outras secretarias, deixar isso para a sociedade, deixar isso para as ONGs e já começar a planejar um outro passo. O senhor já instalou 28 PPs. Quantas faltam? Faltam 28 para 42, em torno de 12. Tá. Né? A gente até já aumentou um pouquinho, mais umas 3 ou 4, em torno de 42, 43. E o senhor acredita que isso possa ser possível fazer até quando? Isto será possível até o final de 2014. Tudo está planejado, os efetivos estão sendo sistematicamente feitos na academia a todos os meses. A Academia de Polícia recebe 500 alunos e a todos os meses ela forma 500 alunos. Então isso é um ciclo que já vai fechar um ano agora aqui a partir de novembro. E nós então os efetivos nós vamos ter para fazer isso. Enquanto o senhor aumentou o efetivo da Polícia do Rio desde que o senhor é secretário? Eu acho que hoje só em UPP hoje nós temos na casa de 7.000 homens. 7.000 homens. Desses 7.000 homens, quantos são policiais novos? Estes 7.000. 7.000. Todos eles? Todos eles. Ou seja, sem os vícios, sem os problemas, sem os vícios, sem as os problemas, do voltados para dentro de uma malha curricular, né? Uma malha curricular voltada muito mais para direitos humanos, muito mais para uma polícia prestadora de serviço e não uma polícia que se preparou desde a época de Dom João para fazer guerra. O senhor aumentou o salário da polícia? Aumentei. Quanto? 128% em 8 anos. Gostaria que governos anteriores também tivessem aumentado 128% em 8 ou em 10 anos. O problema é que o salário da polícia brasileira é muito baixo, porque segurança pública nunca foi vista de uma forma prospectiva. A segurança pública talvez tenha sido algo antepático desde a Constituição de 88. Sim. Na minha concepção, foi relegada um pouco a segundo plano pelos estados, que na verdade não sabiam trabalhar com isso, e passados aí mais de 20 anos nós estamos hoje com esse problema que não é do Rio de Janeiro, é um problema nacional. O senhor já pode estabelecer uma relação direta entre o PP e redução da criminalidade? Ou é prematuro? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Nós chegamos no Rio de Janeiro e em janeiro de 2007 nós tínhamos 40 homicídios por 100 mil habitantes. Hoje nós temos 24 por 100 mil habitantes. Ou seja, então, quando o senhor ocupa uma região antidominada pelo tráfico, o senhor também está vendo a possibilidade, ou já tendo o resultado, de reduzir a criminalidade fora daquela área específica? Porque estes redutos, eles mantinham os traficantes ali. Mas as ações criminosas, as ações bandidas, elas eram feitas fora dali. Um traficante que está em Manguinhos, se ele resolve ter para si uma moto bonita, ele tem que sair da favela para fazer isso, porque lá dentro não tem isso. Se ele quer uma corrente de ouro, se ele quer ouro, ele tem que sair da favela para fazer isso. Se ele precisa de dinheiro, ele tem que sair da favela para fazer isso. Então, o Complexo do Alemão nos provou isso. O Complexo do Alemão e da Penha eram, sem dúvida nenhuma, a agência reguladora do crime no Rio de Janeiro. Porque muito do crime que acontecia no Rio de Janeiro, ou o carro roubado estava lá, ou a arma era de lá, a munição era de lá, alguns participantes eram de lá, e quem não era de lá, muitas vezes praticava esses atos fora e voltava ali por 10, 15 dias para depois voltar para o seu lugar de origem. Sei. O alemão até abraçava essas pessoas por um período, como a gente diz na linguagem policial, até baixar a poeira para ele voltar para a sua favela, para a sua área de origem. Então você tem esses núcleos, essas ilhas, que eram, sem dúvida nenhuma, uma potencialidade da dispersão da violência para o resto da cidade. E o senhor desmontou esse quartel-general? A gente está tentando desmontar, está fazendo muita força para isso. Um dos problemas que a população tem com relação à polícia, seja ela a polícia do Rio, seja a polícia de São Paulo, ou lá de qualquer outro estado, é da ligação entre o policial e o criminoso. O que o senhor fez de concreto para que essa questão fosse enfrentada no Rio e qual é o resultado que o senhor acha que alcançou? Bom, nós temos hoje uma corregedoria que é dirigida por um juiz, por um desembargador aposentado do Tribunal de Justiça. Terminamos com qualquer tipo de corporativismo. Não é policial nem civil nem militar? Não é policial, é um desembargador aposentado. Nós colocamos dentro da corregedoria uma corregedoria proativa, não aquela corregedoria que só espera os processos para serem analisados, mas sim uma corregedoria com capacidade de investigar, uma corregedoria
proativa, tanto a corregedoria que nós chamamos de CGU, a Corregedoria Central, como as corregedorias das polícias. Entendi. Então, hoje, elas produzem investigação nesse sentido e o número de policiais presos tem aumentado. É um índice que eu não gosto, não tem que se comemorar, claro. Mas é absolutamente necessário que se faça. Eu queria aproveitar esse espaço somente para dizer para as pessoas que a corrupção é uma chaga mundial. A corrupção, ela acontece em várias áreas, não é só na polícia, né? E a corrupção, eu vejo que ela existe e a falha dela não é na questão salarial ou na questão da formação. Nós temos que formar também o policial, temos que orientar o policial e temos que pagar o policial. Claro. Mas o que decide a opção pela corrupção ou não é aquilo que você aprendeu em casa, é aquilo que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, é aquela formação que você teve lá atrás. Claro. Por quê? Porque nós temos muita gente rica, muita gente com muita cultura, muita gente com muito conhecimento e muita gente que não precisa roubar, mas não para de roubar. O senhor disse desde o início da política de criação de UPPs que seria uma política inútil ou infrutífera se atrás da UPP não viessem equipamentos sociais, não viesse a escola, não viesse a unidade de saúde, não viesse a área de lazer. Eu lhe pergunto, o senhor já fez 28 UPPs. O senhor está satisfeito com os equipamentos sociais que lhe sucederam? Eu não estou satisfeito porque eles não estão tendo velocidade. Eu gostaria que isso, como eu disse, fosse um tsunami de ações sociais. Eu acho que se nós ocupamos domingo, na segunda-feira nós tínhamos que ter um verdadeiro, desculpe a expressão, mas um verdadeiro banho de loja naquilo ali. Por quê? Porque a essência da consolidação, ela se dá na medida em que o Estado, na medida em que a Prefeitura, na medida em que a própria sociedade, na medida em que as ONGs mostrem para aquelas pessoas que elas são importantes. Olha, o Estado está preocupado com você, a Prefeitura está preocupada com você, o empresário está preocupado com você, a ONG está preocupada com você. Então isso está sendo feito. Eu não posso também ser cruel com o governo do Estado, com a Prefeitura. Isso está sendo feito. Mas eu acho que nós precisaríamos de uma velocidade. Quanto mais rápido isso acontecer, mais vai se consolidar o processo. Porque isso é muito antigo em segurança pública. Quanto mais dignidade eu der para a população, menos polícia eu vou precisar. E enquanto mais rápido nós invertermos esse fiel de balança, mais rápido nós vamos ter a consolidação da paz. Eu vi lá no Alemão, logo depois da ocupação, eu fiz uma reportagem lá para o Domingo Espetacular, e eu vi que a maior fila que havia na entrada, na principal boca do Alemão, era um caminhão da corregedoria de pessoas querendo atestado de óbito, certidão de nascimento, certidão de carteira de identidade. Como é que o senhor explica isso? Eu acho que aquelas pessoas viviam numa ilha. Aquelas pessoas viviam numa ilha. Eles não, em primeiro lugar, muita gente não conseguia sair do serviço para ir lá num outro lugar se deslocar para fazer. Outros não sabiam como fazer isso. Não tinham esse serviço a seu alcance, né? E o que necessita que seja feito é exatamente isso, tem que aproximar. Hoje lá no Alemão você tem uma parte do Tribunal de Justiça, está lá uma parte do Ministério, dia 27 agora, inauguramos um Ministério Público itinerante lá. Isso tem que chegar, porque muitas vezes uma dona de casa que é maltratada pelo marido, ela não vai na delegacia, ela não vai procurar. E muitas vezes quem mediava isso era o tirano. Era o tirano do crime que mediava isso. Claro. Então você precisa oferecer essas coisas, desmistificar isso, né? E aí as pessoas talvez vão começar a movimentar esse processo de cidadania. Claro, claro. Uma outra questão, secretário, é a seguinte. O senhor disse lá atrás, quando eu entrevistei ali no processo da UPP do Dona Marta, que foi a primeira, o senhor disse que essa política não teria futuro se o senhor não tivesse inteligência. Eu, naquela época, eu fiquei muito cético, porque sendo carioca e imaginando que... Com razão. Porque eu dizia, eu quero ver esse gaúcho chegar lá no Rio e montar um serviço de inteligência competente. Vamos ver, vamos ver.
Que tal? O meu ceticismo... O senhor derrotou o meu ceticismo? Não, totalmente não. Mas eu acho que o seu ceticismo é o ceticismo do carioca. Eu acho que a população carioca se afastou da polícia. Sim. E a polícia se afastou do cidadão carioca, não foi em vão. Claro. A polícia cometeu erros e falhas, mazelas históricas. Desde que chegou aqui com Dom João VI. Sim. Ela veio aqui para cuidar do rei, não da sociedade. É verdade. Né? E esse aspecto da inteligência, como agora vamos inverter esse paradigma? Né? Agora, eu acho que nós caminhamos muito. Fizemos uma subsecretaria de inteligência hoje lá, que atua fortemente em cima de milícia, que existe no Rio há 20 anos e nunca ninguém atuou. Prendemos deputados, bombeiros, policiais civis, policiais militares, vereadores. E isso é um trabalho sistemático que vem acontecendo. Contribuímos muito com a própria CPI das milícias. Sim. Então, isto não se combatia. Não havia. Em janeiro de 2007, nós tínhamos 5 ou 6 presos de milícia. Hoje nós temos 800. Hoje nós temos 800. E temos que fazer muito mais. Acabaram as milícias no Rio? Não, absolutamente. Absolutamente. Elas ainda existem. Né? Eu acho que elas têm uma atuação um pouco mais silenciosa, porque percebem esse trabalho, mas ainda é um caminho grande a ser feito, assim como uma pacificação ainda de áreas que você tem muito conflagrado. A outra vitória da inteligência policial, que eu entendo, é a questão do jogo do bicho. Né? O jogo do bicho, as polícias, a vida inteira tinha essa cobrança que a polícia só chuta o caixote, mas não apresenta o capo e não apresenta o dinheiro. Isso. E a gente fez isso e faz isso. Claro. O ano passado, acho que em novembro, dezembro, a gente fez essa prisão, apareceu para o Brasil inteiro um carrinho de supermercado cheio de dinheiro e essas pessoas presas. Isso. E ainda a prova de que um mecanismo de informática, de tecnologia, manipulava o resultado do jogo. Eu acho que se provou que não existe nada romântico no jogo. O que me fez, inclusive, levar a Comissão de Justiça do Senado a que eles decidissem ou criminaliza o jogo do bicho ou libera. Como está, não dá para ficar. Claro. Agora, o senhor confirma uma informação que eu vi e que me deixou muito surpreso e muito orgulhoso, de que quando o senhor faz uma ocupação, agora, por exemplo, que o senhor fez em Manguinhos e Jacarezinho, tem um sistema, tem um link que vai monitorando online o sistema de inteligência lá na Secretaria de Segurança e vendo ao vivo o que está acontecendo, ou o senhor não pode falar desse assunto? Existe. Existe? Existe. Como é que funciona? Existe através dos rádios dos policiais. Os rádios dos policiais têm um GPS, as viaturas têm um GPS. Se a viatura não tem GPS, dentro do carro vai alguém com GPS e você, de um centro de comando e controle, você vê a tropa se espalhando e ocupando os postos que nós no planejamento tínhamos estabelecido para que fossem ocupados. Lá no Dona Marta, o senhor me disse também que essa política de UPP não seria possível se os políticos, ou seja, o governo do Estado, lhe dessem cobertura para o senhor fazer um trabalho profissional. 28 PPs depois, que tal? O senhor teve apoio? Eu tenho um total apoio do governador, eu não posso absolutamente negar isso e tenho que fazer essa afirmação publicamente. O governador é um homem que optou por segurança pública. Eu acho que é uma pessoa que foi visionária no sentido de ver que sem segurança pública não acontece nada. Sem segurança pública você não tem saúde, sem segurança pública você não tem educação, até porque dentro dessas áreas você não tinha nada disso, porque tinha que pedir licença para o tráfico. Ele se percebeu isso e investiu nisso aí. Porque eu acho que hoje as pessoas têm que ver que muitos estados, não vou dizer que é o caso de São Paulo, você não tem como atacar o problema em todas as áreas, saúde, educação, habitação, você tem que ter critérios. E eu hoje, como administrador público, sei que sou suspeito para falar, eu acho que você tem que jogar as suas fichas, apostar na segurança pública. Porque você não vai ter uma economia perene, você não vai ter uma educação perene, nem um sistema de saúde, nem um sistema habitacional, se você não tiver segurança. Porque se você tiver questão de violência agregada a isso, a violência vai absorver o equipamento público, a violência vai absorver o serviço público. Tony Blair dizia, segurança é o primeiro dos direitos. Então não adianta dizer que você vai ter o PIB de 10%, de 6%, que tirou não sei quantas pessoas da miséria. Ótimo. Mas se você quer desenvolvimento perene, você tem que ter segurança pública, porque ela vai fazer o terreno para agregar essas coisas. Empresas hoje voltam para o Rio de Janeiro, por quê? Sim. O preço dos imóveis no Rio de Janeiro hoje subiu por quê? Né? O número de pessoas matriculadas em escolas municipais
dentro de área pacificada aumentou 38%. Isso é uma aposta de que essas crianças que voltaram de um Brasil, de um Rio de Janeiro melhor. Então eu acho que esse lastro que ficou abandonado lá na Constituição de 88, né, ele tem que ser visto de uma maneira nacional. Claro. E aí, nesse ponto, o senhor diria que a política do Rio é uma política que possa ser importada por qualquer outro estado brasileiro? Ou cada lugar tem que ter a sua política específica para os seus problemas específicos? Eu acho que cada lugar tem que ter as suas políticas específicas. No Rio de Janeiro é muito peculiar. No Rio de Janeiro você tem 4, 5 diferenças aí que são fundamentais do que você não tem em outros estados. No Rio de Janeiro você tem uma topografia totalmente diferente. O Rio de Janeiro só pode crescer para um lado. O Rio de Janeiro, normalmente a violência está onde o Estado não está, que são as zonas economicamente mais pobres. Manguinhos e Jacarezinho tem o pior IDH do Rio, não é isso? Exatamente. E isso tudo no Rio de Janeiro não está na periferia, como nos outros grandes centros. Não. Isso está dentro da cidade. No coração da cidade. Né? O Rio de Janeiro tem 3 facções criminosas ideologicamente distintas que se odeiam, e elas é que criaram esses micro-territórios dentro da cidade, imagina só. Né? E você não tem isso. E para se protegerem ainda pegaram as armas automáticas, que têm uma capacidade de um dano incrível. Muito das balas perdidas que você tem hoje no Rio de Janeiro não são efetivamente balas perdidas, são estilhaços de fuzil 762 e .30 que são suficientes para causar um dano bárbaro desse. Então o Rio de Janeiro ele tem esses 3 tópicos só para nós ficarmos por aí, que são um diferencial que você não tem em São Paulo, Porto Alegre. Eu diria que em outros lugares, no meu entendimento, no Brasil, você resolve o problema de segurança pública com investimento social e não com a polícia. O senhor lembra, e eu espero que lembre, que quando nós conversamos lá na época do Dona Marta, nós combinamos que eu ia tomar uma cerveja, o senhor ia tomar um chimarrão do Alemão, quando o senhor ocupasse o Alemão. Hoje o Alemão está uma beleza, tem teleférico, tem teatro, tem tudo no Alemão. Então a gente podia transferir esse nosso encontro para a faixa de Gaza de Manguinhos, é isso? Está feito. Está feito? E eu queria só dizer a você que quando nós ocupamos o Alemão, essa entrevista e essa nossa aposta me veio muito viva na minha mente. Ah, que legal. Né? E quem sabe, vamos lá. Vamos na faixa de Gaza. Vamos transferir para a Vamos na ex-faixa de Gaza. Ex-faixa de Gaza. Vamos tomar uma cerveja na Avenida Bulhões. Né? E quem sabe com um churrasquinho. Pode ser, de preferência aquele da comunidade. Ótimo. Obrigado. Um abraço. Um abraço. O Entrevista Record Atualidade fica por aqui. Você pode rever esse programa no site da Record News, no portal R7. Boa sorte! Record News, jornalismo 24 horas de plantão.